Cleópatra é o nome de 7 rainhas do Egito. A mais conhecida foi Cleópatra VII, rainha de 51 a 30 a.C., durante a conquista romana. Filha de Ptolomeu XII, Cleópatra foi a primeira rainha grega a falar egípcio, adotar certas crenças faraônicas e queria devolver ao Egito seu antigo esplendor. Subiu ao trono aos 18 anos e enfrentou uma guerra contra o irmão. Posteriormente, foi amante de Júlio César, que lhe garantiu o trono do Egito. Em seguida, se relacionou com Marco Antônio. De ambos teve filhos que estavam destinados a serem soberanos. Com a derrota de Marco Antônio pelas tropas de Otávio Augusto, o primeiro comete suicídio. Para não se tornar um brinquedo nas mãos do novo conquistador, Cleópatra também se mata, deixando-se morder por uma serpente. Conforme estipulado por seu pai, que reinou junto ao irmão e depois se casou com ele, prática comum desta dinastia. Por causa dos conflitos que surgem entre a jovem rainha e os partidários do irmão, Cleópatra pede ajuda a Roma para tentar transformar a invasão romana numa aliança favorável ao Egito. Assim, torna-se amante de Júlio César e, posteriormente, mãe de seu filho. César arrisca sua posição, mas defende os direitos de Cleópatra ao trono, sufoca a rebelião em Alexandria e faz dela a única rainha do Egito. Em seguida, Cleópatra se reúne com Júlio César em Roma, mas ali não é bem recebida, devido às intrigas, especialmente daqueles que desejavam matá-lo. Após o assassinato de Júlio César, volta ao Egito com o filho. Relações com Marco Antônio. Em Roma, segundo o triunvirato formado por Marco Antônio, Otávio e Lepto, planeja a expansão dos domínios romanos para o Oriente. Por isso, Marco Antônio convoca Cleópatra para um encontro na cidade de Cilícia. A rainha foi numa embarcação adornada de ouro e prata, a fim de mostrar toda a riqueza e poder egípcio. Marco Antônio se apaixona por ela, mas deve voltar a Roma para casar-se com Otávia. Apesar de ter dado à luz a gêmeos, Alexandre e Cleópatra, a rainha encontrou-se isolada após a volta de Marco Antônio. Em 37 a.C., a pedido de Antônio, empreendeu uma expedição contra os partos e os dois se juntam em Antioquia. O terceiro filho, Ptolomeu Filadélfio, nasceu no ano seguinte, mas a guerra contra os partos termina em derrota e Otávio usa este fato para instigar os romanos contra Marco Antônio. Marco Antônio ainda faz de Cleópatra rainha da Síria, Cilícia, Chipre e da Arábia. Isso provoca a ira de Otávio, que declara guerra a Cleópatra. À frente de uma frota poderosa, Marco Antônio é derrotado por Otávio e o general Agripa. Marco Antônio consegue chegar às costas de Alexandria e acredita que foi abandonado por Cleópatra. Desta maneira, comete suicídio com sua espada. Por sua vez, ao saber desta atitude, Cleópatra prefere seguir o amante e mata-se também, deixando-se picar por uma cobra. O mito da Cleópatra no Ocidente. Cleópatra entrou no imaginário ocidental como um sinônimo de beleza e sedução. O fato de ter conquistado a 2 homens, entre os mais poderosos do seu tempo, contribuiu para a construção desta lenda. As pinturas históricas do século XIX e também os filmes realizados no século XX reforçaram esta imagem, que privilegiam seus atributos físicos em detrimento de sua inteligência. Era uma especialista na arte do amor. Teve seu primeiro amante aos 12 anos. Outros historiadores sustentam que foi aos 21. Dizem que chegou a levar 100 homens para a cama numa única noite. Segundo o costume egípcio de casamentos na realeza entre filhos dos mesmos pais, Cleópatra foi casada com 2 irmãos.
Primeiro com Ptolomeu XIII, quando ela tinha 18 anos. Depois da morte dele, 4 anos passados, ela se casou com Ptolomeu XIV, de 12 anos. Não havia relacionamento sexual nesses casamentos, que eram arrumados apenas para que ela pudesse ser rainha por intermédio de um monarca. Cleópatra testava a eficiência de seus venenos, dando-os aos escravos. A rainha egípcia ocupava 20 damas de companhia na preparação de seus banhos. Ficava até 6 horas mergulhada na água extraída de plantas aromáticas. Seu legado sobrevive em numerosas obras de arte, tanto antigas quanto modernas. A historiografia romana e a poesia latina produziram uma visão geralmente polêmica e negativa da rainha que permeava a literatura medieval e renascentista. Nas artes visuais, representações antigas de Cleópatra incluem a cunhagem romana e ptolemaica, estátuas, bustos, relevos, vidros e esculturas de camafeus e pinturas. Foi tema de muitas obras na arte renascentista e barroca, incluindo esculturas, pinturas, poesia, dramas como Antônio e Cleópatra, de William Shakespeare, e óperas como Júlio César in Egito, de George Frederick Handel. Os tempos modernos têm aparecido nas artes aplicadas e nas belas artes, na sátira burlesca, em produções cinematográficas e em imagens de marcas para produtos comerciais, tornando-se um ícone popular da egiptomania desde o século XIX.